Obrigada, porque eu ia no meu AIC Software, né, não sei se o Tess conhece, ia transmitir aqui pela outra tela. Bom, só deixa eu sair aqui da minha outra conta, então, e me concentrar. Pessoal, boa noite novamente. É o seguinte, aqui é um bate-papo, eu optei por fazer em modelo de bate-papo, em vez de trazer slides, e quero trazer um pouquinho da experiência e das coisas que tenho angariado aí ao longo da vida, principalmente na advocacia artesanal. Então, cometi a gafe aqui de não tirar o som do celular, mas já foi solucionado. Quero que vocês estejam muito à vontade para me interromper no momento que for oportuno, que vier uma dúvida. Eu costumo falar assim, não só dúvida, mas troca de ideias, né? Todos nós temos como aprender com as pessoas, às vezes, mais simples, né, e as mais gabaritadas. Mas uma pergunta que passa do time, muitas vezes, ela só vai voltar na sua cabeça quando você não teve a oportunidade de esclarecer e quando você precisa daquela resposta. Então, em geral, eu sou uma pessoa bem acelerada, né? O Fael me conhece, já me atura aí há um tempo. Eu estou com a DV Box já há quase, acho que 5 anos já. E, por isso, não levantem a mão. Pode abrir o microfone e me interromper direto, porque eu viajo mesmo, vou acabar não vendo a mãozinha de vocês. Acredito que nem todo mundo aqui me conheça. Eu fui servidora do INSS durante mais de 15 anos, rompi com a instituição, pedi exoneração, abri meu primeiro escritório, né, sem nenhuma condição, sem FGTS, vida de servidor público não é fácil, ganhando o quanto for, ele está sempre enrolado aí dos consignados, e resolvi mergulhar na advocacia sem ter um norte, sem ter, né, sem saber exatamente como é que funcionava. Então, uma das coisas que me ajudou muito nesse percalço foi um curso que eu fiz em Orlando, no backstage da Disney, e por isso eu batizei aqui esse encontro, quando o Fael me perguntou, você quer falar sobre o quê? Eu falei, eu vou falar sobre o efeito Disney na advocacia, que é o batismo é meu, e o porquê que eu fiz esse batizado, é algo que eu trouxe para a vida de uma forma geral. Acredito que tudo está interligado o tempo todo, todas as lições que a gente aprende, seja com filme, seja com um cliente que é analfabeto, que pode passar informação, ou seja, com alguém que tem PhD, elas são úteis em todos os aspectos da nossa vida. E quem não compartilha isso, não prospera. Então, assim, eu gosto de trazer até as passagens bíblicas, porque está tudo lá, né? Então, Jesus mesmo na ceia, o que ele fala? Ele tomou o pão e distribuiu o pão. Então, primeiro ele fez a entrega, e depois do banquete é que você bebe o sangue, né? O Santo Graal, né? Você bebe o sangue que, na minha visão, seria a prosperidade. Então, essa entrega, ela é uma condição sine qua non para a prosperidade na vida, e juntos nós somos mais fortes, né? Então, iniciando essa ideia da questão do efeito Disney, por que eu chamei com esse nome? Quando eu tive a oportunidade de conhecer o backstage da Disney, os bastidores que a gente, quando vai como turista, não conhece, eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ir, se não teve ainda, vá, é mágico para crianças e adultos. E dentro desse backstage, a gente conseguiu ver como é que o show acontece. Então, assim, eu não vou me alongar tanto contando essa questão da experiência, mas eu vou contar algumas peculiaridades que eu achei incrível. Então, por exemplo, um dos grandes problemas na Disney era chiclete. Chiclete é uma praga, né? Todo mundo quer mascar o chiclete e depois você quer se livrar do chiclete. Então, o prejuízo que eles tinham na manutenção dos brinquedos e o desconforto, né, da pessoa ir se divertir e grudar ali um chiclete era muito grande. Como é que eles resolveram isso? Eles não vendem chiclete na Disney. Então, assim, foi simples a solução. E a maioria dos nossos problemas, mesmo os problemas grandes, as soluções, elas também são simples. É você evitar que esse problema aconteça. É você se antecipar aos fatos. Porém, na prática, a correria do dia a dia faz com que nós fiquemos presos numa roda de ratos. Então, você está sempre apagando incêndio, quando se você tivesse uma visão assim, que no coach, já tive a oportunidade de fazer o coach também, a gente chama de dissociação, você conseguiria enxergar
de uma forma que aquele problema não acontecesse. Então, essa questão do chiclete eu achei muito legal, estou compartilhando aqui com vocês, e é um dos pré-requisitos para a pessoa que quer abrir uma loja lá. E outra coisa que eu achei bacana, eu ainda estou assim muito... Gente, eu ainda estou muito tímida. Eu sou uma pessoa falante, eu gosto de conversar, mas sempre que eu inicio assim, algum evento, bate essa timidez inicial, então eu pedi desculpa aqui para vocês, por conta desse início talvez um pouco atropelado, mas é de coração. Então, essa questão do chiclete eu achei bacana compartilhar. Outra questão que existe lá é a gente não ter acesso a... Peraí, deixa eu respirar fundo aqui. Eu estou muito nervosa, acho que você vai até me desconvidar para a próxima vez. Bom, nada, que isso, pô. Então, lá na Disney, por exemplo, é proibido você ter gás de cozinha, não nenhuma empresa, nenhuma loja pode, e aqui em vários lugares também. Só que eles fazem artificialmente o aroma nas horas das refeições. Então, existe um aroma artificial no horário das refeições, justamente para atiçar ali o apetite e aumentar a consumação naquelas principais lojas ali de produtos, né, de venda de comida. Além disso, eles tiveram uma preocupação muito grande em criar a Disney no segundo andar. Não sei se vocês sabem, em Orlando ficaria muito caro eles fazerem um subterrâneo para operacionalizar a logística. E a gente, quando quer um encantamento, uma magia, você não quer ver os podres, ninguém quer ver a parte ruim, os problemas. Então, a solução foi eles bater uma laje, uma mega laje, e fazer todo o parque da Disney no segundo andar. Ele não existe ali um subterrâneo cavado. Eles ascenderam o terreno. E toda a parte dos túneis, a parte logística, onde acontece realmente essa entrega para que o show não pare, é uma loucura, é uma balbúrdia. É você ver um bando de caminhão, de entrega, de gente para todo lado, numa magnitude inimaginável. Além disso, uma das lições muito bacanas foi a questão da lixeira. Lá você não consegue andar 20 metros sem ver uma lixeira. Por quê? Existem estudos que a gente não consegue ficar segurando o lixo por mais de 20 metros. Então, em qualquer ponto que você estiver da Disney, você tem uma lixeira a menos de 20 metros de você. E aí eles resolveram um problema de lixo no chão, que é algo extremamente desagradável. Mas que, por mais educado que você seja, a nossa mente primitiva, ela grita. E o lixo, desde que nós somos pequenos, nós somos adestrados a entender que é algo ruim, algo que a gente tem que se livrar, é algo que é negativo. Por isso que, por mais educado que você seja, se não tem uma lixeira no lugar, se não tem acesso a você se livrar adequadamente, você vai dar o jeito de achar um cantinho para desfazer daquele lixo. Infelizmente, esses gatilhos da nossa mente primitiva, que são para a sobrevivência, eles também são os nossos sabotadores. Eles são os nossos maiores sabotadores. E da mesma forma que a gente tem esse problema de se livrar do lixo, tem muita gente que tem problema de se livrar do dinheiro. Tem gente que não consegue guardar dinheiro, não consegue porque ele está gastando, ele está querendo apagar o incêndio. Então, assim, como é que eu faço estabelecer esse paralelo aqui com a advocacia? Por que eu acredito estar aqui hoje? Já desde 2023, nós conseguimos atingir no escritório o patamar dos 7 dígitos. E, assim, quanto a quem mais é dado, mais é cobrado. Esse peso da responsabilidade com a vida de outras pessoas, ele é muito grande. E ele, se não for muito bem medido, dosado, a pessoa acaba sucumbindo, né? E aí, quanto maior é a escada, maior pode ser a queda. A gente não consegue fazer isso sem outras pessoas. Então, assim, uma das coisas que eu observei e que trouxe muito valor, agregou muito valor para a advocacia aqui no Rio de Janeiro, não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro, e para quem está entrando agora, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pelo seu tempo. Quem quiser bater um papo aqui, me interromper em algum momento, fica à vontade, porque eu já tratei com a galera aí no início. Então, assim, voltando para essa parte da advocacia, quando alguém decide fazer direito, né, no Brasil, infelizmente, a pessoa decide, às vezes, achando que vai ter rios de dinheiro e tudo mais. Mas, em geral, a pessoa tem algum senso de justiça. Ela tem ali, vislumbra um serviço público,
ou ela vislumbra ser dona do seu próprio negócio. Só que o principal fator, ele fica esquecido, que são as pessoas. Absolutamente todos os nossos tratados e todas as pessoas com que a gente se relaciona, elas têm as necessidades da qual vão escoar no seu campo de atuação. E aí você pode ser pedreiro, você pode ser mecânico de carro, você pode ser um advogado. Da mesma forma, esse cliente, que ainda é um possível cliente, ele tem uma necessidade, ele tem algo que ele acredita que você pode resolver. E a gente, enquanto advogado, não aprende na faculdade a ter esse tato. A gente aprende a instrumentalizar, muito mal às vezes, né? Porque a verdade é que entre a prática e a teoria tem um caminhão de diferença, mas você fica focado nessa burocracia exacerbada que é o nosso sistema e esquece o principal, que é o cliente. E o nosso cliente não é necessariamente um cliente que vai botar dinheiro no seu bolso de uma forma direta, mas pode ser o que coloca de forma indireta. E do outro lado do balcão, ainda no INSS, era evidente a mudança de postura de advogado para advogado. Quantas vezes eu, servidora, com 5 servidores na agência para atender 200 pessoas, atendia advogados que chegavam lá de forma muito exaltada, que não davam um bom dia, que destratava. Esse cara, gente, ele já começa a ter as portas fechadas ali. Então, era 1 nem 2 servidores que pegavam o processo do cara e engavetava mesmo. Não, esse aí é muito mal educado. Quantos colegas, né, hoje, meus colegas na época não, chegavam com o código da OAB, não, eu posso ter acesso a qualquer parte da recepção pública, a lei me garante, mas entre o que a lei te garante e o que é fato, o que é prática, tem um caminhão de distância. E se a gente não tiver esse jogo de cintura, não consegue avançar. Mas tem gente dando murro em ponta de faca eternamente, é um círculo vicioso. E desses aprendizados, onde tudo, absolutamente tudo está interligado, a base, a raiz é a pessoa. E hoje, felizmente, fala-se muito em tratamento do público, fala-se muito de você poder atender com eficácia, com excelência, dar o melhor. Nesse exemplo ainda que estou dando aí dos meus tempos de servidora, era cristalino, um advogado educado, aquele que dava bom dia, aquele que sentava, esperava. Fui chefe há muitos anos no INSS. Quantas vezes o advogado sentava, eu quero falar com a chefia, pede para aguardar um pouquinho. Gente, de verdade, eu esquecia da pessoa. A pessoa, não sei se a pessoa sabe que eu esqueci, eu achava que era sacanagem, já aconteceu muito, muito. Ainda mais que eu lido com minhas questões de TDAH, na época ainda não sabia. E, educadamente, a pessoa lá, aquele tempo todo, quando ele era visto, quando ele era lembrado, existia aquele senso de, meu Deus, eu preciso compensar essa pessoa de alguma forma, porque ela ficou ali esperando e está pacientemente, está de forma educada até esse momento. Então, a conduta e a postura que a gente tem, ela vai abrir portas. Dito isso, eu quero exercitar aqui a gente para um pensamento, e aí vou voltar lá nos tempos de antiga Grécia, um pensamento socrático. Sócrates dizia: conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, assim, eu faço um apelo para que, antes da gente ter esse cuidado num tratamento minimalista e da melhor forma possível, que acredito que todo mundo que está aqui está imbuído desse propósito, porque, meus amigos, depois de um dia de trabalho extenuante, 6 horas da noite, parar aqui para me ouvir, é óbvio que você está fazendo o que a maioria não está fazendo. É óbvio que você já sabe que para chegar onde poucos chegam, você tem que fazer o que ninguém faz. O preço, ele existe, é cobrado, a gente é cobrado o tempo todo, mas nem todo mundo pesa que uma decisão não tomada também é uma decisão. A procrastinação, você deixar de lado ou romper com esse ciclo de escassez, ou por preguiça, ou por falta de coragem mesmo, que a gente acaba se ambientando e se acostumando, isso te leva a um ciclo que faz com que você não consiga perceber as principais coisas. E aí, no intuito de focar só no cliente, né, a gente hoje que ouve falar tanto nisso, esquece de cuidar da principal pessoa, a pessoa que não pode ser esquecida, que somos nós mesmos. Então, assim, eu cheguei a comentar lá no grupo, falei, gente, eu vou falar para vocês o que não se deve fazer, porque tem muita gente falando o que se deve fazer, tem muita dica legal, e eu acho que trazer um pouquinho da experiência nessa saga, nessa jornada, do que eu já fiz e que não deu certo, vai agregar valor. Porque quando a gente consegue aprender com alguém
que já passou por aquele problema, por aquela experiência, a gente não precisa passar pelo mesmo problema ou não ter um impacto tão grande quanto a pessoa ali acabou sofrendo. Então, acho que entre um curso e uma mentoria, sempre a mentoria ela vai ser mais efetiva, ela vai ser mais eficiente. E quando a gente traz esse olhar para dentro da gente, o advogado ele não sabe os seus próprios limites. E isso começa quando aparece alguém no escritório querendo te contratar, às vezes, por uma causa que parece milionária, parece maravilhosa, mas não é a sua área de atuação. E aí você acha que você se sente compelido a pegar, porque está sem cliente, está difícil, eu vou aceitar essa causa. Não consegue fazer uma equação do preço justo, não consegue precificar, principalmente precificar o seu tempo, o tempo que você está dedicando, não só no atendimento, mas para pensar nisso tudo, e aí, talvez até acionar outros colegas, e precificando errado, tem duas vertentes que se seguem. Ou você fica com prejuízo, que foi o que eu fiz em todas as vezes, eu acho que o combinado não é caro, então, se eu combinei errado, o erro foi meu, então, muitas vezes eu paguei para fazer negócios, mas aprendi, então eu costumo falar que foram vários MBAs intensivos do que não fazer, ou você recombina com o cliente, que é o que a maioria faz, e ali você já abalou uma coisa fundamental, que é a tua credibilidade. Porque todos nós nascemos, a gente recebe o nosso nome, que é algo que foi dado, mas é algo que nós não escolhemos e vai nos acompanhar para o resto da vida. Então, abalar a credibilidade, ela não vem só de uma não prestação de serviço, mas ela vem de um descombinado ou um recombinado unilateral, onde o cliente pode se sentir ali compelido a ter que pagar a mais, e isso vai gerar um descrédito futuro muito grande. Então, assim, dentro da trajetória do direito, das coisas que eu vivi, quando eu saí do INSS, que não tive lá esse apoio financeiro, o primeiro passo foi, como que eu vou conseguir cliente? Então, eu acho que a pergunta certa deveria ser, qual é o cliente que eu preciso ter? Qual é o cliente que eu preciso conseguir? Nós precisamos assumir essa postura de escolher as causas que vamos patrocinar. A palavra patrocínio, ela já diz isso, a gente está patrocinando, em geral, o advogado, principalmente previdenciarista. Quem é previdenciarista aqui? Tem algum previdenciarista? Ai, que bom, time dos previdenciaristas. Em geral, a Advocacia Garcia sinalizou aqui também, a gente não recebe nada no início, porque para você ter uma advocacia exequível, você às vezes não consegue cobrar daquele cliente que não sabe ler, que não sabe escrever, que está precisando de um LOAS. E nós já não temos uma representação junto ao nosso órgão mor, lá, a OAB, que em vez de vir na contrapartida de auxiliar, vem com regras rígidas para perseguir. Então, vai um sistema inteiro contra uma pessoa que quer fazer a diferença na vida de alguém. Agora, essa pessoa, para fazer a diferença na vida de alguém, ela tem que estar bem, ela tem que estar plena, ela tem que saber o que vale e o que não vale a pena. E eu, na minha ânsia de precisar ter cliente, não ter de onde tirar cliente, eu consegui lá o meu primeiro cliente no ônibus, gente. O primeiro cliente foi no ônibus lotado, lá em Irajá. E nessa época, a postura é muito importante, você demonstrar que está bem, mas andava 2 quilômetros por dia, porque o que eu pude vender para conseguir embarcar no sonho do escritório foi o meu carro. E nessa época, era só para dar a entrada. Eu passei um cheque que eu não sabia como é que eu ia pagar. Meu primeiro escritório eu recebi no osso e atendi aqueles clientes iniciais no osso. Mas a diferença, que surtiu um efeito muito grande, foi eu ter tido a oportunidade de entrar na família do cliente, porque o cliente ele ficou tão satisfeito, graças a Deus, que ali eu consegui os outros clientes iniciais e isso ajudou a alavancar uma roda que hoje, graças a Deus, o escritório tem mais de 5.000 clientes. E esses nossos clientes, eles são do boca a boca ainda. Eles não são clientes de internet, eles não são clientes do Edge. Então, assim, falar hoje de gestão de advocacia, para você gerir, você tem que gerir algo. O que você vai gerir? Quem é a pessoa que vai gerir? Quem é a doutora Carolina? Quem é a doutora Maria Laura? Qual é o limite? Até onde ela vai, até onde ela não vai? E a doutora Aline, lá no passado,
que eu costumo dizer até que o doutora Aline é o meu nome artístico. Foi o nome, incluiu o doutora Aline, para a pessoa entender que dúvida previdenciária agora tem preço, porque eu era a Aline do INSS, e a Aline do INSS, ela já ganha do Estado, ela não cobra, então eu vou ligar para ela 2 horas da manhã, vou tirar uma dúvida previdenciária e ela vai me atender. E essa jornada é uma jornada de crescimento, todos nós temos a nossa jornada. A gente só consegue transpor algum patamar se a gente tiver afinco, continuar e não fazer sempre as mesmas coisas, mudar um pouquinho a rota. Nesse caminho de início, quando a gente abriu o escritório e se viu numa advocacia previdenciária que, na época, não tinha tantos colegas, hoje a gente ouve falar muito isso, né? Eu, inclusive, quando saí do INSS, eu queria dar aula, eu queria dar curso, ainda não consegui mergulhar tanto nesse caminho, por conta até da ocupação com o escritório, mas eu achei que eu estava rica. Eu achei que eu estava rica 4 vezes já na vida, gente. E várias vezes era uma ilusão. E aí a gente vai vendo essa construção da maturidade para conseguir alcançar e fazer valer o que o universo traz de alguma forma. Então, naquele momento lá atrás, quando eu parei e falei, eu vou largar o INSS, eu não tenho como recomeçar, mas eu sei tudo de previdenciário, eu me sentia bam. Até pensão de talidomida eu já fiz, gente. Alguém aqui já viu pensão especial de talidomida? No Brasil, deve ter umas 200, no Brasil inteiro. Até isso eu já fiz. Então, assim, eu na minha cabeça falei, não, vai dar certo, eu vou começar aqui com unhas e dentes e vou conquistar esses clientes. E não tinha colegas falando sobre isso, porque nem a OAB tinha a opção de fazer a prova com o previdenciário e o MEC não tornava obrigatório a grade do previdenciário. Era obrigatório só o trabalhista, né? Algumas faculdades tinham eletiva, a minha não tinha. Eu sei, gente, que no fim das contas, assim que eu pedi para sair, né, veio a reforma. Eu pedi em 2017 para sair do INSS, estava naquele vai, não vai, aí veio a reforma previdenciária. Então, de cada 10 clientes que tinham direito, passou a ser 1. E aquele salário, que seria talvez 3 vezes mais, a maioria teve um decréscimo muito grande. E aquilo ali foram os percalços da vida que fizeram a gente perceber que não existe boi na sombra, né? Você começa a achar que está indo bem, não existe boi na sombra. Porque se o mundo está em movimento, se o planeta Terra gira, gente, se a gente ficar parado, a gente está andando para trás. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Faz sentido para alguém, gente? Alguém está prestando atenção aqui? Ai, doutora Marissa, que felicidade ter você aqui, minha amiga. A gente, para não deixar se corromper por essa roda de ratos, acredito eu, precisamos sim estar unidos e construir a advocacia de uma forma cada vez melhor. E isso tem a ver com se impor, não pegar causa de outro colega, causa que você não concorda, porque é o teu nome que está ali. Então, assim, nessa iniciativa desvairada, sem saber para onde ir, porque cada curso que a gente vai fazer, cada curso alguém fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você corre para todo lado tentando fazer o que fulano disse que é aquilo, fulano disse que é isso, mas não tem receita fidedigna, não tem receita, não dá para eu falar, olha só, eu, ipsiliteris, foi exatamente isso que eu fiz. Eu tenho certeza que a doutora Juleika... Beijo, Ju, que bom te ver aqui, boa noite. Tenho certeza que se eu passar para a doutora Juleika, para ela não vai conseguir transcrever e alcançar os mesmos níveis, porque a ambiência muda, o nicho muda, o que está inserido muda. Agora, tem alguns ingredientes que eles são imprescindíveis, e são esses os ingredientes que a gente tem que identificar. Porque se você pode fazer bolo de várias formas diferentes. Você tem a receita da tua avó, você pode fazer um bolo de fubá, pode fazer o que você quiser de bolo, mas o fermento tem que ter, é ou não é? Vai crescer sem fermento? Não vai. E a grande dificuldade é a gente destrinchar o que é o ingrediente real, o que é a fórmula mágica, que não é mágica, porque vai ter que ralar e vai ralar muito. Tem muita gente vendendo fórmula mágica na internet. Mas compra para ver se não trabalhar duro e não botar em prática, se o negócio vai andar. Não vai. Ninguém vai fazer por nós o que nem a gente faz, gente. Ninguém vai respeitar você se você permite que alguém dê valor no seu trabalho. Então, se você permite que alguém está dando valor no seu trabalho, é porque você está chegando para conversar com o seu cliente sem antes conversar com você mesmo e definir
qual é a tua margem, até onde você pode chegar e até onde você não pode chegar. Muitos colegas, hoje, e eu estou na OAB já há 6 anos, estou há 6 anos como presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tem alguém aqui do Rio, galera? Não? Ai, que bom! Doutor Alderito, prazer te conhecer, meu conterrâneo. Aqui no Rio, eu resolvi entrar na OAB porque eu não sou satisfeito com a OAB. Eu acho um absurdo uma instituição que obriga você a pagar caro, não te defende quando você precisa, né? Sabe que tem um monte de juiz aí reclamando até dos honorários que a gente cobra, que está dentro daquela parte do código deles, e não defende, não fala nada. Mas eu cheguei à conclusão que não adianta eu reclamar de algo que eu não estou tentando mudar. Então, assim, uma coisa importante demais antes da gente abrir a boca, avaliar se a gente tem moral para falar daquilo. E muitas vezes nós fazemos isso de forma automática. A gente faz isso pelo efeito manada. O que é o efeito manada? Todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas se você não... Né, lembra da tua mãe, você não é todo mundo. E se você não quer ser qualquer um, você tem que ter muito essa firmeza na mente de que se eu não sou qualquer um, eu não posso fazer o que todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, eu não vou me portar com todo mundo. Mas o que os outros vão pensar? E aí, me fala aqui. Quem aqui que os outros pagam seus boletos? Alguém aqui tem os outros que pagam seus boletos? Não tem. Não interessa. O que o outro pensa ou vai deixar de pensar sobre você é um problema do outro e está tudo bem. Os nossos limites, eles precisam ser sempre confrontados. Sempre, sempre. E isso é uma construção. Eu estou abrindo aqui o meu coração para falar com vocês de algo que quase não ouvimos falando. Porque até para quem entrou no Previdenciário depois, não teve a oportunidade de passar pela estrada que eu passei do INSS, né? E dentro do INSS eu trabalhei em Minas, em São Paulo, em Brasília, aqui no Rio, em várias agências. Trabalhei, né, fazendo a resolução do atendimento. Eu cheguei a trabalhar na força-tarefa da revisão do artigo 29. Então, assim, eu tive uma experiência didática grande. E hoje, nos eventos que eu frequento, principalmente congressos, simpósios, a cada palestrante que a gente vê, que são pessoas ótimas, que trazem luz na vida, mas cada um deles vai falar do negócio deles. E o colega que não tem esse limite claro, ele sai mais confuso do que entrou. Por quê? Chega um falando que, olha, eu fecho 200 contratos de LOAS por mês, o LOAS é bom, é legal. Aí o outro vai falar da parte do deficiente, você pode fazer a comprovação do deficiente antes mesmo da aposentadoria. Então, assim, você pode fazer uma aposentadoria especial. Os nichos e subnichos do previdenciário, que eu estou dando aqui como exemplo, que é a minha praia, eles são tão grandes que, se você não tiver clareza, você não consegue botar nada em prática. E qualquer evento de 2 dias, pode anotar aí, pode perceber, qualquer congresso que você for de pelo menos 2 dias, esse congresso, no dia seguinte, não tem 80% das pessoas. Não tem. Por quê? Porque a pessoa chegou cheia de gás, a energia é boa, é contagiante, é importante, mas quando ele se volta para o nicho dele, para aquele ambiente onde ele já estava inserido, ele é contaminado. Porque a mulher dele, às vezes, não entende porque ele chegou 10 horas da noite em casa, que ele estava num congresso. Com esse sorrisinho aí, você estava na farra. Não entende. O teu amigo, às vezes, não entende por que você não pode ir para a balada com ele, porque você vai falar que está estudando. Ué, mas como você está estudando se você já é advogado, você vai fazer vestibular por acaso? E olha que eu faço Enem todo ano, né? Eu gosto de fazer Enem para ver. Mas, assim, para onde você está indo é algo que só você vai saber. E pessoas que gostam de você, pessoas boas, elas podem te atrapalhar, porque elas não estão enxergando o que você está enxergando. Ninguém vai ver o que você está vendo, mas se você for pelo que o outro está falando, o teu fracasso, no final, ele vai ser atribuído a um terceiro. Só que na vida, ou você é sobrevivente ou você é vítima. Então, assim, é confortável ser vítima, mas não vai viver a vida que quer. O sobrevivente é o cara que vai ter, assim, arranca-rabo, vai ter diversos problemas. E, gente, tem uma pessoa falando aqui, que bom, o doutor Alderito quer conversar comigo, porque aqui é o bate-papo, tá? Eu optei por esse modelo para a gente ter mais proximidade. Então, eu quero vocês bem à vontade para a gente trocar essa ideia aqui. Vai lá, doutor, fica à vontade. Não apareceu aí, eu só comentei aqui.
O que apareceu aí? Eu só comentei aqui no chat. Apareceu sua mão levantada aqui. Eu nem vi o chat, gente. Vou até abrir o chat aqui, que eu estou um pouco perdida não, também. Desculpa, não quero te atrapalhar, Aline. Tá muito bom, pode seguir aí. Ai, eu vou agradecer aí. Você é tão elegante, falar que está muito bom. Eu vou fingir que acredito e vou continuar. Então, gente, dentro desse universo de liquidificador, né, fazendo coisas de liquidificador, mas a gente tem que saber separar o joio do trigo. E essa missão, ela é personalíssima, ela é individual, ela é só nossa. Quando a gente para pensar na faculdade, na época, poucos queriam ser previdenciaristas, a maioria nem sabia dessa matéria. Mas, de uma forma geral, na minha época, o pessoal namorava muito com o direito penal. Eu já até subi um vídeo sobre isso. Por quê? Porque o direito penal, ele encanta, ele inebria. Só que, na prática, não é a maioria que vai para a área criminal. Não é todo mundo que tem essa veia, que tem essa vertente. Por fim, muita gente sai sem conseguir fazer um laboratório prático da área que ele quer atuar. E a área que a gente quer atuar, ela não pode ser movida pelo dinheiro. Ela tem que ser movida pelo talento, porque você só vai conseguir alcançar algum sucesso se você faz algo que você gosta. Não dá para ser, talvez, o que você mais gosta. Aline, eu queria ser astronauta, né? Nessa vida não deu. Eu queria ser médica. Papai do céu tinha outros planos, me colocou lá no INSS. Passei no concurso com 17 anos, fui chamada com 18. Mas estou fazendo o meu melhor com o que eu gosto e eu vibro por isso, eu me encanto por isso. Quando eu entrei no INSS, eu falei, gente, eu vou ganhar dinheiro agora para ajudar as pessoas. Olha que coisa legal, o governo vai me pagar para ajudar as pessoas. Essa era a expectativa. Quando eu fui para a prática, era a vizinha da minha professora do maternal me ligando, era um vizinho antigo da minha madrinha, todo mundo querendo tirar dúvida, porque todo mundo tinha problema. E naquela ânsia de tentar resolver tudo, deixei de cuidar de mim. E isso acontece em todos os aspectos da nossa vida. Então, na advocacia raiz, na advocacia real, se você tem o teu escritório já em funcionamento, define o que você faz, o que você não faz. Não dá para fazer tudo bem feito, não tem como. Define se você precisa de visibilidade, se você vai se lançar na internet, mas não tem um conhecimento dessa área que tem tanta expertise, né? A gente tem até um especialista aqui, que é o Tércio, mas, em geral, o advogado ele não tem noção nenhuma. Então, assim, se você pretende entrar nessa área e contratar alguém que não tem a mínima noção, que você não tem a mínima noção, como é que você vai cobrar essa pessoa? Estabeleça os limites, estabeleça o checkpoint para você conseguir galgar aqueles patamares. Quer ver um exemplo? Poxa, gente, o cara às vezes contrata alguém para colocar propaganda no Google Ads, ou no Insta Ads, ou o que seja, mas nem o vizinho dele sabe o que ele faz. Quando eu comecei a dar aula para os colegas, né, fazendo os vídeos, alguns advogados falaram para mim, você vai ensinar concorrência? Você vai dar um pulo do gato para a concorrência? Eu falei, cara, eu não sou baú, eu não consigo guardar, eu gosto de falar, então eu vou ensinar, só que eu não vou ensinar a concorrência, eu vou ensinar os meus colegas. Porque no Brasil, gente, a gente tem 220 milhões de habitantes. Todo mundo ou vai ser um dia cliente nosso, seja a RPPS, que é a área que a doutora Juleika atua ali, concursado, né, querendo a pessoa uma vida mais estável, seja a pessoa, né, que a mãe está tendo neném agora, ela precisa de um auxílio maternidade, ela precisa, o cara vai preso, ele precisa de um auxílio de reclusão. Então, assim, gente, tem mercado para todo mundo. O Brasil forma hoje, não sei se vocês estão cientes, mas o Brasil ele entrega anualmente, formados pela Faculdade de Direito, mais pessoas do que o mundo inteiro somado, incluindo a China e os Estados Unidos. Então, se você quiser olhar pelo copo meio vazio, meu amor, você daqui a pouco vai estar ali na fila do suicídio, porque tem muita gente no mercado, mas tem muito pouca gente boa. Não tem gente boa no mercado. São poucas as pessoas boas. E o que é ser uma pessoa boa? Esse é o conceito da definição. É você fazer e entregar o que você se compromete. É você conseguir, pelo menos, escoar o que foi combinado. O que é combinado ele não é caro. E a maioria das vezes, o colega é uma pessoa boa, é um ser humano ímpar, tem caráter, que no dia de hoje já é tão difícil, mas ele não sabe dizer não, não conhece o seu limite, não sabe firmar ali
um acordo até onde vai ou até onde não vai. O cliente está te ligando meia-noite, está te ligando 2 horas da manhã? Alguém já passou por isso aqui? Pois é, eu já passei também. O erro foi meu. Não adianta eu soltar os cachorros no cliente, porque de alguma forma eu dei a liberdade para que ele entendesse que ele poderia me ligar naquele horário. E se, eu não dei liberdade, mas tem gente que não entende, então, gente, vamos voltar lá para a Disney, quem estava aqui no início comigo. Qual era o problema da Disney? Poxa, a pessoa vai lá, paga uma baba para se divertir e volta com chiclete na calça. Aí, para consertar o carrinho, porque o chiclete não sai, né, é uma baba também de dinheiro, um gasto desnecessário. O que eles fizeram? Pararam de vender chiclete. Então, assim, para de vender chiclete. Se o chiclete é o teu problema, volta a tua fita e para de vender chiclete. Se o cara está chegando 2 horas da manhã, bota um telefone só para a parte profissional, para a parte comercial. Deixa o limite muito bem definido. Mas se você solta os cachorros com o cliente, vai ter um ruído ainda maior, o da expectativa. A expectativa não alinhada é um dos maiores problemas que a gente tem, porque a comunicação ela tem que ser assertiva. E a comunicação ainda hoje é um dos maiores problemas da humanidade. Quantas vezes você fala com o teu filho, você fala com o teu marido dentro de casa, alguma coisa que ele entende de outra forma, faz de outra forma? Você imagina com um cliente que não consegue ter o seu nível intelectual, não consegue enxergar o que você está enxergando. Então, assim, o que eu proponho aqui, para a gente construir essa advocacia mais próxima, mais firme, é se dissociar do problema. Você não é mais você. Você é um estranho, você é o seu consultor que vai olhar ele de fora. Quais são os problemas do meu escritório? O que eu não tenho que fazer? Porque se você ficar apagando incêndio a vida inteira, o gasto energético que vai despender disso vai impedir que você consiga efetivamente prosperar. E impede mesmo, porque a energia ela é finita, ela precisa ser recarregada. E se você está direcionando esse esforço para um negócio que não era nem para estar acontecendo, a culpa não é do outro, a culpa é sua. Nós somos responsáveis de falar para o nosso cliente por que a gente é a melhor opção dele. Se eu construo essa autoridade na minha comunidade, com as pessoas da minha igreja, com os meus vizinhos de bairro, eu já tenho ali um nicho de pessoas que reconhecem o meu serviço. E aí, depois eu vou para o Google Ads. Por quê? Se você botar a carroça na frente dos bois, quando você estiver na internet que tá todo mundo lá, vai atrair gente. Só que essa pessoa vai chegar com o pé lá atrás, porque ela sabe quem é você. Gente, o que mais tem hoje em dia é golpe na praça. Então, o cara ter essa credibilidade, esse relacionamento vai ser muito mais difícil de ser construído. E aí eu te pergunto, por que então, que você está na fila do mercado, reclamando do caixa, em vez de fazer amizade com aquela velhinha que está com uma cara que precisa de revisão? Por que você está fazendo isso? O erro é seu, o erro é sempre nosso. Então, assim, trabalhar esses aspectos faz com que juntos consigamos enxergar caminhos melhores. Não tem receita de bolo. Não vai chegar alguém que eu queria também. Por muitos anos eu procurei, queria muito alguém que chegasse ali, faz assim, faz assado, não faz isso, não faz aquilo. Mas você dá o condão das tuas decisões na mão do outro, não deixa de ser uma covardia, é uma covardia consigo próprio. O alinhamento com todos os problemas que existem hoje no escritório, ele tem que ser feito primeiro de forma individual, independente de você ter sócio ou não, até para você saber qual é o limite. Se você não está satisfeito com o seu sócio, quem tem sócio, ou não está satisfeito com o seu funcionário, é porque a comunicação não foi assertiva, não teve uma determinação. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem equipe? Alguns colegas aqui têm equipe. Já aconteceu de você falar para a sua equipe assim, você podia fazer uma tarefa na DVBox para isso, ou você podia fazer uma planilha. Acontece, a gente fala às vezes para a pessoa, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. Quando você fala você podia, olha só, é porque você quer que a pessoa faça. Só que você não quer ser deselegante. É ou não é? Puxa, você podia me dar um aumento, faz naquele tom de brincadeira, aquela conversa enfim, não chove nem molha. Eu ia falar uma coisa mais pesada aqui, mas estou tentando me conter. Em geral, sou muito espontânea, mas nem todo mundo aqui me conhece ainda. Então, Aline, esse é o jeitinho, Aline, tem que falar. É meu jeitinho, mas a gente vai fazer feio, né? A primeira vez, logo desse jeito. Mas obrigada, Ju. Eu sei que, no fim das contas, a gente precisa
não ter vergonha de demonstrar o que a gente quer. Se você quer que o teu funcionário faça isso, se você quer que o teu patrão faça aquilo, ou se você acha que é necessário, seja assertivo. Fulano, você pode fazer isso assim, assado? Aí você... beleza, mas eu já faço isso. Tá, e você bota o prazo? Porque o que você não prioriza, não realiza. Se você quer malhar e não está malhando ainda, é porque você não priorizou. Está na minha agenda lá, 2025, vou fechar meu planejamento. Isso aí vai entrar. Mas eu sei que não é porque não deu tempo. O tempo é o mesmo tempo para todo mundo. Agora, se você não priorizar, não vai sair nunca. Vamos marcar para a gente sair. Não vai sair. Tá igual carioca. Olha que eu posso falar que eu sou carioca, tem mais um aqui. Carioca é danado. Conhece o carioca? Cuidado com o carioca. Já falo para vocês, abre o olho. O carioca fala, quando você for no Rio, passa lá em casa. Ele não te dá nem o endereço. Ele te dá o telefone. Não vai acontecer. E ele não faz de maldade, não. Porque a gente, no Brasil, a gente é adestrado a ir levando. E a gente está levando desde a nossa colônia lá, exploratória. Nós estamos levando, vai levando a vida, mas vai levando para onde? A pessoa não sabe para onde está indo. Então, assim, esse espaço aqui, essa oportunidade, né, que a DV Box abriu para mim, queria agradecer e dizer para vocês que o primeiro passo é o limite. Se quer alguma coisa, seja claro com o que você quer e tenha certeza que a pessoa tem competência para te entregar. Porque hoje a gente olha de forma pejorativa quando chama alguém de incompetente. É igual chamar de medíocre. O brasileiro, ele gosta de passar pano. Ele tem muito mimimi. E o mimimi está crescendo cada vez mais. Por quê? Medíocre, coitado. A medíocre vem de mediano. É um homem médio. Não é demérito estar no padrão. Só que a pessoa, ela quer ser considerada acima do padrão sendo medíocre. Aí entre o que a pessoa quer e o fato muda. A diferença é grande. É igual a questão da incompetência. Não, fulano é incompetente. Gente, isso não é um adjetivo pejorativo, isso é um fato. Se ele gostaria de ser competente, que ele melhorasse, aprimorasse as habilidades de competência naquela seara. E o advogado, às vezes, parece que pede, pelo amor de Deus, para o cliente ficar com raiva dele. Por quê? Lá no escritório, maior reclamação que eu tenho. Meu advogado não me fala como é que está o processo. Ele até é gente boa, mas ele não está nem aí pro meu caso. E o advogado não fala como é que está o processo porque está lá na fila do fórum. Porque está ralando o dia inteiro. Só que o cliente dele não sabe disso. Então, se o seu cliente não sabe o que você está fazendo por ele, ele vai chorar na hora de pagar, ele vai ficar barganhando honorário com você, e você tem que ter as respostas certas. Então, a minha proposta, minha sugestão aqui, que eu fiz um manual comigo, gente, assim, muitas notas. Toda vez que eu deparo com uma situação desconfortável, é o que eu falo para a minha equipe, não precisa me trazer problema, só o problema, depois que ele acontece, ou alguma coisa que está ruim. Eu quero saber de vocês o que está te fazendo desconfortável. Porque o desconforto, ele é um indicador. A gente trabalha aqui com a DV Box, os indicadores são importantes. Ele é um indicador de que vai dar merda depois. Aí estou eu soltando aqui a Aline. É um indicador de que algo não vai ser tão favorável futuramente. Ficou melhor agora? Ficou mais bonitinho, né? Depois edita. Então, a gente, pessoa, para crescimento, tem que sair da área de conforto. E olha como é que isso é paradoxal. Olha como é que isso buga a mente. É isso que eu fico fazendo à noite, gente. Eu durmo 3 horas por dia. Fico fazendo isso. E a minha listinha, além das minhas figurinhas do WhatsApp, a minha listinha das frases. Das frases que... Não, 1 milhão de bilhetes aí de situações que já aconteceram, mas eu não vou permitir que aconteça. Então, o limite ele tem que estar muito claro. O que me traz desconforto em situações com terceiros? Por que me trouxe? Quem quiser anotar, como eu falei, eu sou acelerada, eu vou falando. Quiser e achar que vale a pena, eu normalmente, quando vou para os eventos, eu anoto e eu nunca leio depois. Nunca leio. Mas quando a gente anota, o nosso cérebro ele meio que grava lá no disco rígido. Né? Então, se você quer melhorar a sua vida, e melhorar não tem a ver só com dinheiro. A satisfação, a plenitude é personalíssima. Define o que é bom para você. Porque se for só trocar de carro e comprar a casa nova, a felicidade vai durar 2, 3 dias. Que é isso. Olha meu carro que lindo, maravilhoso. 3 dias, ainda mais no trânsito do Rio de Janeiro, com aquele carro maravilhoso, você já não está mais vibrando. Então tem que ser você e você mesmo. Define isso. Muda o que está te fazendo procrastinar, e só a gente sabe, e às vezes a gente não quer enxergar, né? Mas
quem tem olhos para ver que veja, porque a verdade ela está aí. Anota tudo que te traz, te remete a impedir de continuar, e aí você vai entrar na zona de desconforto. Qual que é a zona de desconforto? É você mostrar para o seu cérebro primitivo que ele não pode manter esse adestramento. O cérebro primitivo, ele é feito para reproduzir, sobreviver. Sobrevivência é teto e comida. Só que a gente, não, eu estou falando por mim, acredito que vocês também, não está nessa para sobreviver. Eu quero viver bem. Eu prefiro um dia de liberdade do que 100 anos de escravidão. Então, assim, a vida é questão de escolha, né? Até as escolhas que a gente não faz. E pagar os preços. Eu quero emagrecer. Tá tomando Coca-Cola, comendo hambúrguer todo dia, cara. Vai emagrecer onde? Pode tomar 1000 Ozempics. Não é real, não vai funcionar. Paga o preço, entra no desconforto programado, aí você depois começa a entrar na zona de conforto de novo e galgar patamares maiores. Isso com você mesmo. Para crescimento, tem que manter sempre esse paradoxo, esse paralelo de se questionar, de se desconfortar para alcançar algo maior. Na relação com terceiros, e estou falando aqui de experiências minhas, o desconforto, ele é o contrário, ele é um indicador de que algo vai criar problema, vai trazer um problema maior. Então, se tem um cliente, por exemplo, que ele está te tratando com algo que você não considera cordialidade, se tem um funcionário que não está te entregando alguma coisa no prazo, não está fazendo do jeito que você gostaria, revisa toda a tua comunicação e seja mais assertiva, direto ao ponto. Só que quando a gente não faz isso, quando a gente engole os problemas, deixa que eu mesmo faço então. Uma hora você explode. E quando você explode, o que acontece? A pessoa, ela acaba apagando toda aquela boa convivência, apaga todos os bons momentos e você passa a ser a escória, passa a ser a pior pessoa do mundo. Então, evitar que a gente chegue nesse patamar efetivo. Está caminhando para o final. Teve alguma pergunta aqui em algum lugar? Vamos abrir. É 1 hora, né, Rafael? Dentro do prazo. A Maria Laura compartilhando aqui. Pessoal, não vou conseguir continuar, que pena. Deixa eu ver se tem outro. Vai com Deus. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Gostaria muito de ficar. Vivi no Rio 15 anos, tenho 2 unidades do escritório lá, mas agora estou morando em Caxias do Sul, perto de Gramado. Legal de compartilhar aqui com a gente, Valderito. A Rafaela mandou o meu Instagram. O Rafael, obrigada, Rafael. Mandou o Instagram. Eu espero, sinceramente, foi um encontro muito curtinho. Confesso que novembro está sendo um mês super atribulado, está todo mundo aí na luta do top 100, ADB, vamos que vamos, sucesso para a gente. Gostaria muito, se alguém tiver alguma coisa aqui para compartilhar comigo, agregar valor, já que a gente está construindo um raciocínio juntos, né? Antes de eu encerrar e deixar os meus contatos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Então, gente, esse bate-papo foi mais sobre pessoas, foi mais sobre questão de humanidade. As dicas mais importantes são as mais simples, na minha visão, e hoje no escritório, para ajudar os colegas que estão passando, às vezes, por problemas de não conseguir treinar a equipe, ou não conseguir entregar no prazo, a gente está oferecendo um serviço de Ghost Lawyer. Eu inventei isso recentemente, achei que ficou bonitinho. Procurei no Google, depois vi uns arquivos que não falavam muito bem de Ghost Lawyer, então, assim, eu vou só esclarecer. O meu intuito é poder prestar um serviço a contento que não apareça, não tenha crédito. A gente não pode ter vergonha de mostrar que faz um bom serviço para o nosso cliente. Mas se a gente vai ajudar um colega, tem que ser de coração. Então, para que entregar tão bom quanto, mas que ele possa entregar isso para o cliente dele e levar os créditos dele também, de estar trazendo essa oportunidade. Então, nosso objetivo é esse, é conseguir impactar cada vez mais vidas. Ninguém trabalha sozinho. Muitos colegas, às vezes, que estão começando, têm uma dificuldade ainda maior e outros que estão expandindo essa mudança de equipe. Então, eu vou deixar compartilhado aqui com vocês esse meu slide com o QR Code. Depois vocês me falem o que acharam aí do meu QR Code, que esse fui eu mesma que fiz. Ficou rosinha. Na advocacia hoje, assim, eu estou querendo fazer mais networking com os meus colegas para a gente não ter
para sempre uma instituição que jogue contra a gente, né, para a gente ter a representatividade mesmo junto à OAB, e não adianta reclamar. Então, eu tenho catalogado tudo que tem me incomodado, para no futuro, quem sabe, ter força com isso. E o último conselho que eu gostaria de dar a vocês é o seguinte, gente, o networking, ele é uma das maiores chaves que existem. Então, voltando aqui para esse nome inicial do efeito Disney, o que é o efeito Disney? É o encantamento. O encantamento, ele está em você entregar. No Brasil, hoje, se você entregar só o que você se propõe, já está valendo, tudo bem? Mas tenta entregar o over. Quando você for atender o seu cliente, ou o seu funcionário, ou alguém que precise de você, e você está solícito, está disposto a ajudar, para e ouve, e escuta. Ouve e escuta, tá? E se alguém vier falar alguma coisa com você, que você estiver ocupado, estiver enrolado, fala o seguinte: oi, fulano, tudo bem? Você se incomoda de esperar 10 minutos para eu concluir aqui e dar a atenção que você merece? O nosso maior problema, ele parte da gente, porque nós não conseguimos expressar o que realmente é. A busca da expressão individual, ela, para mim, talvez seja a maior chave, a maior virada de chave para conseguir mensurar, para definir clareza, porque todo mundo fala, tem que ter clareza. Como que tem essa clareza? Ninguém dá o como, porque o como não existe, mas uma coisa é certa, a comunicação é importante e é basilar. E, por fim, assim, vou me despedir aqui, no time, são 19 horas agora, me coloco à disposição, espero que vocês me sigam lá no Instagram, eu espero ter trazido algum valor, ter agregado algum valor, e se isso acontecer, não deixa de sinalizar para mim, por favor. É muito importante a gente ir se melhorando sempre. Não deixe de exercer esmero e capricho no trabalho que você entrega para os seus clientes, né, principalmente, imprime a sua marca nesse ponto. Se tiver qualquer coisa que eu possa ajudar, eu estou à disposição. E valoriza o teu networking, valoriza as pessoas que passam por você, não passe pela vida, não deixe que ela passe por você, sem efetivamente buscar uma vida melhor, viver com plenitude, com alegria, com júbilo. O entusiasmo é o berço do sucesso. Se você não está feliz, se não está entusiasmado, cara, faz outra coisa, muda alguma coisa, mas se você não mudar, 2 e 2 sempre vai ser 4. E é isso. Encerro aqui e agradeço muito a atenção de vocês. Um grande beijo. Bom, muito obrigado, doutora Aline, muito obrigado por quem esteve presente. Vou mandar a gravação hoje lá no grupo também, né? E, doutora Aline, muito obrigado pelo seu tempo aí. Vamos olhar para a gente fazer mais encontros nos outros grupos também. Muito bom o seu conteúdo exposto. E, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês também e nos vemos até mais. Obrigada, pessoal, pelo seu tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.